a fábrica? Montei a fábrica. Começou a fábrica lá no Virgínia, com 2 funcionários, uma secretária e um funcionário. E aí foi um barato, porque assim, nada a ver, né? Então eu ficava perdidinho mesmo. A Aí parte que eu ficava mais conversando. gosto é quando você contratava os serralheiros e ficava na mão deles, porque os caras era Nossa, tudo velho, assim, de serviço, né? sim, Ninguém queria exatamente. ensinar nada, ninguém queria Não, não, obedecer, ninguém eles queria ensinavam seguir bem. regras. É legal que eles ensinavam bem, eles chamavam os amigos deles. Jefferson, contrata meu amigo que é bom. Daí, quando você vê, os caras estavam lá jogando truco, e trabalhando nada, entendeu? Os caras. Ai, Jé. Não, tem uma história cabeluda, mas deixa para outra hora, né? Mas assim, é Aham. legal. Mas aí chegou um momento que acontece. A Carmen compra a minha janela. E se a Carmen compra a minha janela e não entrega a janela, aí eu vou ser mais um daquele um que eu comprei no começo, né? Por que que eu montei a fábrica? Aí eu comecei a perceber que qual era a origem que eu tinha montado a fábrica, ou por que que eu tinha montado. Não era para atender meu cliente, por que que eu estava atrasando ou não entregando? Por causa do meu funcionário. Só que eu comecei a bater de frente ali com uma coisa que eu nunca tinha lidado, com a parte industrial, lidar com o processo de pessoas. E aí isso daí para mim não sabia o que era isso, não sabia o que era vinho. Pô, Jefferson, mas você ficou 20 anos cabeleireiro e você trabalhou com muitas pessoas? Sim, mas era a minha mão que fazia o meu trabalho, então eu estava consciente. A partir do momento que eu delegava aquilo, que eu nem sabia delegar também, aí o negócio desandava. E aí sofri Depender de muito. outra pessoa é terrível, né? E é um fato interessante que, assim, se você não conhece o que é processo, procedimentos, aquilo ali é uma coisa que você. Aí realmente, por isso que eu entendo hoje, eu acho que no nível Brasil, a pessoa não tem esse conhecimento e não buscar empresas qualificadas ou pessoas qualificadas para ensinar isso e dar curso para isso. Estou aí falando agora da Carne Vera, você acaba fechando essa empresa mesmo, mesmo. Ah, Mas coisa, vai, mas mas fala sério, conta aí quando você me conheceu. Você estava lá com 8 funcionários, né? Eu me lembro bem. E aí a Gabi, que trabalhava comigo na época, a Gabi falou sim, assim: Carmen, precisa pegar uma descrição de cargo de um perfil de gerente. Ligou aqui um sim, tal de Jefferson e ele quer contratar um gerente de produção. E bem por aí mesmo. aí cheguei eu lá, meio perdida. Quem é Jefferson, né? Foi assim que a gente se conheceu. E aí eu sentei e aí você me falou que você queria contratar um gerente de produção. Sim. E aí E é você legal lembra o que que eu te você. falei? Não, e é legal que assim, você veio e você falou assim, não, cara, não vou contratar um gerente de produção para você. Eu falei, como assim? Eu estou pagando? Não é bem assim. Não, não vou, você não precisa disso. Foi muito legal. Porque, assim, naquele momento já foi o primeiro tapa na cara. Você sabe onde você está? Não. Então, assim, foi muito legal. Então, conhecer a Carmen Vera naquele momento foi uma divisão de águas. Porque até então eu não sabia muito sobre o procedimento, não sabia nada, né? E aí, realmente, a primeira coisa que isso me ajudou muito, eu acho que as pessoas têm que ter humildade no coração para ouvir as pessoas que têm conhecimento para passar aquilo. Se você for arrogante, você se fecha e você não aprende com essas pessoas. E você acha que você está certo, e você vai morrer com 80 anos achando que você está certo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a humildade foi uma coisa que eu aprendi logo cedo da minha vida, em ouvir as pessoas, mesmo que elas sabem sair menos ou sabem mais. E aquele ponto foi que aí começou a ter uma amizade com a Carmen Vera, foi muito legal. E não só amizade, muito tempo, muitas sessões que eu ia e a gente Coach, conversava, e coach, eu coach, puxava a coach. orelha. E aí eu me lembro quando eu fotografei tudo da tua fábrica, Ai, que assim, né? lindo. Você jogou Aí as eu fotos, né? lembro Você que eu queimou levei, as ó, fotos, né? eu lembro que eu levei, imagina, eu ainda publico as fotos até Olha hoje só nos que meus, vergonha. nos meus vídeos, né? Primeiro a gente teve que colocar a casa em ordem. E aí, realmente, das pessoas que tinham, dos 8, acho que ficaram 4, né? Alguns você tinha acabado você mesmo de já dispensar, inclusive pagando, né? Pagando multa. Porque você Primeira não. chamada de orelha, eu falei assim, como assim? Passou de 90 dias, vocês pagaram multa, pagaram aviso prévio, pagaram tudo isso para mandar o cara embora? Por que não mandaram o cara embora há 2 dias atrás? Ah, a gente não sabia. Vem por aí mesmo. Porque ninguém ensina a gente a ser empresário. Não. Ninguém ensina. Ninguém ensina.
As pessoas acham que é o contador que vai fazer a gestão da tua empresa. E não é o contador. É o empresário que tem que saber que quando deu 90 dias, ou você encerra o contrato. E aí sim, você não vai pagar nada em relação à multa, aviso prévio e tudo mais. Ou se passar um único dia, você está lascado. Tá lascado. Você já tem que pagar aviso prévio, tem que pagar multa, tem que pagar tudo. E em geral, a gente não sabe disso. Eu também não sabia quando eu montei a minha empresa, porque eu fiz faculdade de psicologia e ninguém ensina isso numa faculdade de psicologia. Mas foi muito bacana o quanto realmente vocês estavam abertos. Eu me lembro também dos protetores, né, de óculos, protetor auricular, o pessoal deixava, né? Era Como que era barato no essa chão. parte? Era tudo no chão, jogado, quebrado. Era muito legal, assim, no bom sentido. Eu comprava os ITI normal, mas assim, pergunta se eles usavam. E caro, né? E caro. Você Cara, comprava e tudo certinho, jogava. com Não, CA, tudo bonitinho. tudo. CA também eu não sabia o que era. Então, assim, porque eu nem fazia ficha dos IPIs e tal. Então, isso daí era uma coisa que também era tudo desandada. Então, o que acontece? Eu vejo hoje que muitos empreendedores têm força de vontade, querem montar negócios, mas não sabem, não começam do começo, assim, realmente tendo um curso, realmente sabendo o que é isso e que é aquilo. Depois começa a querer de trás para frente. Aí o negócio entorna, porque daí realmente desanda. Mas a gente conseguiu sobreviver, Carmen. Eu me lembro quando você saiu recolhendo todas as bisnagas, né, de silicone. Silicone. E é possível até que alguém tenha visto o vídeo onde eu coloquei as fotos das bisnagas, porque você estava com muita raiva, que tinha encontrado um monte de bisnagas de silicone todas espalhadas, né? E Pela explica para o metade, pessoal o que acontece com as bisnagas de silicone, para quem está ouvindo a gente que não sabe do que a gente está falando. é o produto de calafetar a janela, né? Então, depois que ele fica aberto, você tem que colocar uma tampinha nele, senão ele endurece dentro. Igual, por exemplo, quando você compra aí aquela cola Super Bônus, por exemplo. Deixou ela aberta, depende do lugar, ela endurece e perde ela. Isso daí custa hoje mais ou menos R$ 20 cada bisnaga dessa. Então, assim, tinha Você mais de tinha um 50, monte cara. de. Muito Nossa, mais, tinham muito várias mais. caixinhas de bisnaga Tudo de duro, silicone. tudo duro lá dentro. Não sei o que quer fazer aquele silicone lá, ia vender para outro produto, para outra coisa. E eles Porque escondiam, né? Eles escondiam lá na parte de cima, assim, porque eles sabiam que estavam fazendo coisa errada. Engraçado que quando a sua equipe faz coisa errada, ela sabe que está fazendo coisa errada, mas ela esconde. ela esconde. Então, aí você não tem esse. Então, é um outro detalhe que se a sua equipe, você não confiar nela e ela confiar em você, você perde esse respeito. Então, a partir do momento que começa a acontecer esses procedimentos, aí realmente você está errado como diretor. Você tem que mudar o roteiro e começar do zero de uma forma correta. Porque tem muitos colaboradores bons, dá para acreditar neles, e assim, e aí o procedimento começa a ficar diferente. Mas tem muitos que não gostam do ramo, e aí tinha que vender sorvete na rua, mas não É tinha verdade. esse. A Elaine está perguntando como é que você resolveu. Eu sei como você resolveu, mas conta aí pra gente como é que foi resolvida a questão. Não foi mágica, né? Não foi do dia para a Não. noite. Então, Elaine, aí, né, com essa vinda da Carmen Vera, foi aonde que ela falou assim, não vou contratar um gerente, um supervisor para você. Não é o Nem momento. pagando. Nem pagando. Eu falei, mas eu estou te pagando. Não, mas não quero receber, não é dessa forma. Aí ela falou, ó, primeiro eu tenho que fazer uma sessão com você de coach, né, para você entender você mesmo, como que é o procedimento. Não sou psicólogo, tá? Não vem fazer pergunta de psicólogo. E foi legal. E aí, nesse treinamento que a gente foi fazer, nesse trabalho, eu fui me perguntando exatamente quem eu era e quem eu queria na minha fábrica. E aí, juntamente com ela, a gente começou, como que você resolveu isso? Trocando as pessoas que não tinham interesse no mesmo interesse seu. São pessoas que são assim, de repente para ela não faz nada, não faz diferença jogar aquela bisnaga de silicone pela metade. Então ela não tinha conceito, ela não tinha procedimento. E aí a gente foi trocando as pessoas aos poucos e fui contratando pessoas que têm o mesmo DNA da Nova Alumínio, que têm a mesma origem que eu, que realmente cuida do que tem em casa. Tipo, por exemplo, a pessoa cuida do carro dela. Ela tem o carro dela lá, passa o final de semana inteiro limpando. Pô, essa pessoa também vai ter um carinho aqui com você.
Mas aquela pessoa que não cuida de nada, sei lá, em Não casa tem de zelo, trabalho, né? Não não, cuida. você Às não vezes não vai cuida nem mudar. dos filhos. Às vezes tem filho tudo espalhado por aí, não quer pagar pensão. Uma pessoa que não cuida nem dos filhos, não vai ser da sua empresa que vai cuidar.